Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nesta noite de glória a Deus? Por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, localize comigo o texto bíblico sagrado, livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente deste congresso, pastor Fábio Soares, e a sua esposa, missionária Rosilude Soares. Que Deus abençoe poderosamente. Muito obrigado por esta oportunidade. Deus honre e enriqueça cada dia mais, em nome de Jesus. Vamos ler o texto bíblico, está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, a qual deu-lhe para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Cristo e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Meus amados e queridos irmãos, a história da humanidade está marcada pelos profetas e também por suas profecias acerca do futuro. Vale ressaltar que Deus não concedeu a capacidade ou o atributo a nenhum ser humano de conhecer o futuro. O nosso Deus possui um atributo chamado onipresença. Este atributo diz que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Este atributo não se limita ao espaço geográfico. Deus está aqui, estar no futuro, estar no presente e estar no passado, pois Ele é onipresente. O nosso Deus criou os céus e a terra, e no princípio do mundo, quando o homem pecou contra Deus e caiu, Deus já tinha preparado um plano para resgatar a humanidade. Este plano seria executado por Cristo, o nosso Salvador. Jesus de Nazaré assumiu a natureza humana para executar na terra o plano, o projeto de redenção, para salvar a humanidade, pois Jesus é a luz do mundo. No livro do Apocalipse, João descreve os eventos finais que ocorrerão na história da humanidade. A palavra Apocalipse significa revelação. Foi escrita pelo apóstolo João por volta do 95 a 96 depois de Cristo. João, que teve o privilégio de testemunhar o ministério terreno de Cristo, que durou cerca de 3 anos e meio. Jesus de Nazaré é o personagem principal do livro do Apocalipse. A segunda vinda de Cristo é uma doutrina fundamental das Escrituras Sagradas, é um dos temas centrais do livro do Apocalipse. João contempla o Todo-Poderoso, João contempla a Nova Jerusalém. A nossa mente é incapaz de conseguir imaginar o tamanho, o esplendor da Nova Jerusalém, pois a Nova Jerusalém é indescritível, não podemos descrever com palavras humanas. O livro do Apocalipse foi escrito por João, que recebe a ordem de Deus para escrever as coisas que são, as coisas que vistes e as coisas que hão de acontecer. Sabemos que Deus conduz a história segundo os seus propósitos. O nosso Deus escolheu a igreja para herdar a Nova Jerusalém, pois a igreja foi estabelecida por Cristo e foi fundada para pregar o Evangelho. Nos 4 evangelhos da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, observamos que Cristo se manifesta no mundo. Ele entra no mundo, ele morre pelo mundo e funda a sua noiva. E nós, prometido a promessa da Nova Jerusalém, ele disse que voltaria para o Pai, mas rogaria para que enviasse outro Consolador. Jesus de Nazaré enviou o Espírito Santo, aquele quem prepara a noiva para se encontrar com o Cordeiro de Deus. Jesus de Nazaré é apresentado no livro do Apocalipse como Alfa e como Ômega,
Como Alfa, Deus é o Criador de todas as coisas, é o único que conhece a origem do que existe. Como Ômega, Deus, Ele é o consumador de todas as coisas. Ele possui o controle de tudo. Ele possui o controle de todos. E quando a história segundo a sua palavra, o nosso Deus, Ele é imutável. Deus jamais mudará. Malaquias, capítulo 3, 16. A Bíblia diz: portanto eu sou o Senhor, e eu jamais mudo. Deus não muda, e a sua palavra é inerrante. A sua palavra não possui falhas. A sua palavra é viva e eficaz. Pois devemos pregar a palavra, é quem convence o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é a espada super afiada de 2 gumes, que será a boca de Cristo. No livro do Apocalipse, a palavra eterna, que deve ser pregada em todo o mundo, porque Cristo disse em Marcos 16: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Porque o segredo é aquele Jesus. A Bíblia diz, Atos 16, 31, que o carcereiro pergunta para Priscila: senhores, o que farei para ser salvo? Eles responderam: crê, e tu e tua casa serão salvos. O segredo é crer em Jesus de Nazaré. Pois quando você crê, quando você tem fé em Deus, automaticamente você está reconhecendo que Deus existe. Você está reconhecendo que Deus é o único Deus que existe. Pois a Bíblia Sagrada não procura provar a existência de Deus. Eu não vejo na Bíblia o escritor bíblico procurando provar a existência de Deus, porque Deus existe. Porque observa que no princípio do mundo Deus criou os céus e a terra através de sua palavra. A palavra mais poderosa do mundo não é a palavra do homem, no governo e no dinheiro, mas a palavra mais poderosa é a palavra que vem da boca de Deus. Pois criou o universo. A Bíblia diz em Salmos 19: os céus proclamam a glória de Deus e a terra proclama a obra de suas mãos. Deus escolheu a nação de Israel como sua nação exclusiva, e Deus meteu o povo de Israel que herdariam a terra prometida, terra desta que emana leite e emana mel. No Novo Testamento é uma nova aliança. Deus promete para a igreja a nova Jerusalém. Porém, observa que a nova Jerusalém será eterna para todo sempre. Teremos o privilégio de contemplar o Todo-Poderoso, pois o mesmo Cristo que veio na primeira vinda para pregar, para anunciar acerca do Evangelho, Ele voltará com grande glória e poder para arrebatar a sua igreja. Ele virá como ladrão, porque não sabemos a hora em que o arrebatamento acontecerá, mas temos certeza absoluta que será o maior evento da história, pois Cristo retornará. Pois Jesus de Nazaré, Ele veio à terra bem-vinda para pregar acerca do reino de Deus. Na segunda vinda Ele virá para buscar a sua noiva. Jesus de Nazaré, após a sua ascensão ao céu de glória, Jesus de Nazaré iniciou seu ministério sacerdotal. Lá no céu Ele exerce a sua função de mediador junto ao Pai. Jesus de Nazaré, Ele é aquele que intercede por nós. Ele é aquele que intercede por nós. Ele é apresentado no livro do Apocalipse como aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir buscar a sua igreja. Pois Jesus de Nazaré, Ele é eterno. A eternidade não fala apenas de anos, de meses, mas fala de eternidade. Pois Ele é eterno. Pois o nosso Deus é quem criou os seres humanos no princípio do mundo. Quando me peca contra Deus, Deus promete para o homem que enviaria o Redentor, a quem salvaria a humanidade, pois a humanidade estava condenada pelo pecado, mas Cristo veio para pregar acerca do reino dos céus, pois a solução para sermos salvos é Cristo. Pois se não fosse a graça, nós não estaríamos aqui.
ai de nós se não fosse a graça. Mas Jesus de Nazaré, a Bíblia diz, Isaías 53, verso 4, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores. É o castigo que nos traz paz. Jesus de Nazaré firmou uma aliança na cruz do Calvário. Jesus de Nazaré prometeu para a sua igreja que ele retornaria para o seu Pai, mas voltaria para nos buscar. O arrebatamento é iminente, acontecerá, pois ninguém pode frustrar os planos de Deus. O nosso adversário peleja 24 horas para nos tentar, mas sabemos que existe entre de nós algo chamado consciência, tendência esta para o mal, e fora de nós existe o tentador que procura servir os nossos apetites da carne para nos levar ao prejuízo. E o diabo apela até mesmo com sua astúcia, usando a escritura sagrada, porque o adversário é astuto e ele é sagaz. Mas o diabo venceu o primeiro Adão, mas não venceu o segundo Adão, pois o segundo Adão é o Cristo ressurreto, é o Todo-Poderoso. Jesus de Nazaré venceu a morte, ele venceu as enfermidades, ele venceu os demônios e nos tornou mais do que um vencedor. O sangue do Cordeiro nos comprou, pois no Antigo Testamento o sumo sacerdote pegava um sacrifício, um bode, e sacrificava para perdoar os pecados de Israel. Já no Antigo Novo Testamento, Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário como um sacrifício puro e perfeito para salvar a sua noiva, a sua igreja. Pois Jesus de Nazaré, ele veio e foi humilhado. O povo de Israel, os judeus, pediram a sua morte, mas ele voltará para engrandecer o seu nome, pois sabemos que a nossa vida tem um propósito: sermos adoradores de Deus. Pois enquanto você aqui adora, Deus está quebrando os protocolos do inferno. Enquanto você está aqui adorando, Deus trabalha ao seu favor. Jesus de Nazaré pregava acerca do arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. Vou repetir: arrependimento é mudança de mente, de comportamento. Se arrependimento não tem como haver perdão, primeiro arrependa-se e haverá perdão. Pois na cruz do Calvário fomos justificados, fomos santificados na cruz do Calvário. Observamos a Bíblia Sagrada que a Bíblia fala acerca desse tipo de morte, 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte física. Quando ele morre fisicamente, acontece a morte física. A segunda morte é a morte espiritual. A morte espiritual é quando há mais uma comunhão, um relacionamento entre Deus e o homem. Morreu espiritualmente. Terceira morte é a morte eterna. Quando acontecer o juízo final, Deus julgará, grandes e pequenos comparecerão perante o seu tribunal, e aqueles que não se acham de livro da vida não adentrará as mansões celestiais, não adentrará, porque sabemos que somos salvos não apenas por obra de caridade, mas somos salvos pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Pois ao terceiro dia o Cristo ressurreto ressuscitou. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, foi seu último suspiro. Ele nos prometeu que ele voltaria. Ele disse: Pai, então eu entrego meu espírito. Ele disse que entregaria. Pai, eu entrego meu espírito em tuas mãos. Aconteceu, a morte ocorreu. Ele disse sobre a primeira vinda que voltaria. Ele vai cumprir a sua promessa, pois a sua promessa ninguém pode frustrar. A Bíblia Sagrada é o livro das promessas de Deus. Eu não vejo na Bíblia Sagrada Deus falhando, porque Deus não falha.
porque é perfeito, porque é santo. O Espírito Santo é aquele quem convence. Atos capítulo 2, a Bíblia diz: e cumprindo-se de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente sobreveu um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E a Bíblia diz que falavam línguas repartidas como que de fogo. João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. João Batista era primo de Cristo. Jesus fora criado na cidade de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e passou a habitar, a morar. Quando inicia o seu ministério público, com 30 anos de idade, ele começa a morar em Cafarnaum, uma das cidades mais populares do tempo, que possuía 3.000 habitantes. Jesus começa a pregar e foi perseguido, pois alguns amavam ver Cristo pregando, já outros odiavam a mensagem do Evangelho, pois Jesus não pregava no intuito de massagear o ego da humanidade, pois o Evangelho não é trazer paz, é confronto ao pecado, pois aquele que quer vir a Cristo tem que renunciar, tem que pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Se você quer seguir Cristo, tome a sua cruz e siga Ele, porque vai ter momentos que você vai querer parar, desistir, porque quem prega a palavra é perseguida. A igreja sempre foi perseguida, mas a igreja nunca para. Mesmo em tempo de perseguição, a igreja sempre cresce, porque no mundo, a igreja é o grupo que mais cresce no mundo, é perseguida, é maltratada, mas ela sempre cresce, pois a igreja é a ferramenta de evangelização na terra, para proclamar o evangelho. O termo evangelho significa boa notícia, boas novas. Evangelho é boa notícia, boas novas, que devem ser pregadas ao mundo. Jesus de Nazaré, ele morreu na cruz do Calvário e ficou a aliança. A aliança nos promete a reconciliação e o perdão. Jesus de Nazaré morreu na cruz do Calvário. Ele nos oferece a oportunidade de ter direito ao dom gratuito que é a salvação. A salvação é gratuita, só basta crer em Cristo Jesus e você será salvo. Mas saiba que estamos em uma guerra 24 horas, a guerra espiritual, guerra esta que podemos vencer através da oração. Guarde esta palavra em vosso coração e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.